Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Luiz Henrique do Mocalab. Perfeito, Luiz. O DHT11 e o DHT22 é um sensor muito usado na área maker, né? Principalmente quando o jovem está aí aprendendo o que é internet das coisas, cidades inteligentes. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos utilizar o DHT11 e o DHT22 com a PyPico. Vamos montar um projeto bem simples para que você possa entender o funcionamento desse sensor. Mas, para isso, Luiz, eu preciso da sua ajuda e gostaria que você explicasse para nós o que é o sensor DHT11 e o 22. Bem, o sensor DHT11 e o 22 são sensores duplos, né? Ele tanto mede umidade quanto mede a temperatura ambiente. Nós temos dois módulos mostrando na figura, o DHT11, que é o azul, tá? E o DHT22, que é o branco, tá? Eles têm 4 terminais cada um, VCC, Data, Not Connect, né, que não está conectado a nada, e GND. Tá? Existe também um módulo que são com 3 terminais, mas ele já está montado numa placa, seria um módulo DHT11 e DHT22. Mas basicamente é o sensor soldado numa placa e tem um terminal a menos. Seria o terminal 1, VCC, Data e GND. Por que eu tenho 2 sensores? Qual que é a diferença entre eles? Boa Bem, pergunta. vamos pôr a tabelinha aí do lado, aí a gente vê as principais características. O DHT11 ele é mais simples, né, digamos assim. A faixa de umidade que ele trabalha é de 20% a 80%. Já o DHT22 é de 0% a 100%. Então, isso já é um pouquinho mais significante. A precisão da umidade é 5% no DHT11 e de 2% a 3% no HT22. O mesmo ocorre também essa diferença na precisão da temperatura. Você vê que é mais ou menos 2 graus no DHT11. Né? E no HT22 é meio grau. Ele faz a leitura a cada 1 segundo no DHT11 e no HT22 a cada 2 segundos. Mas qual que é a vantagem do DHT11? A gente já vai no preço, né? Então o DHT11 é mais acessível que o 22. Tá? Internamente ele é bem interessante, porque ele tem um microcontrolador que faz a leitura do termistor MTC interno, né, que é uma média temperatura, e ele tem um jeito de medir a temperatura, medir a umidade com um sensor com camadas, né? Ele tem internamente algumas camadas que absorve a água e em função da montagem desse sensor, você consegue obter a quantidade de umidade que tem no ar devido a essa mudança de resistência em função da umidade. Não sei se ficou Interessante. muito complexa a diferença. Não, ficou claro, ficou nítido, mas assim, não é nem pelo preço até, lógico que conta, né, pesa no bolso, mas se eu vou montar um projeto que não requer tanta precisão, não faz sentido usar o DHT22 e sim o 11, Sim, né, se eu mas preciso de mais velocidade do que o outro, porque a gente já pode ver aí na tabela que o DHT11 faz leituras de 1 segundo e o DHT22 faz a cada 2 segundos, às vezes 1 segundo faz a diferença, né? então, mas é importante salientar que a gente utiliza um protocolo de comunicação de um fio. Tá? Ele tanto recebe quanto envia dados pelo mesmo pino. Né? Tá. Então, precisamos O entender pino data. que o DHT11, o protocolo é um pouquinho diferente em termos de velocidade do que o DHT22. Então, se eu tirar um sensor e colocar outro e não fizer uma alteração de firmware, não vai funcionar. Importante isso, importante. Tá? Perfeito. Então, porque às vezes você fica frustrado. Eu fiz para o DHT11, pô, funcionou legal, vou lá e troco só o sensor e para de funcionar. Por quê? Porque tem essa diferença entre um sensor e outro sensor. Aí tem um esquema elétrico de como a gente vai montar na nossa PyPico, né? Você pode ver que a gente está usando só 3 fios, né? Sim. E tem um resistor para pull-up.
de 5K. Perfeito, interessante. Então só resumindo, nós temos o VDD, que é o positivo, o data e o ground, que é o terra. São 3 pinos, sendo que um fica inútil. O importante salientar que o VDD ele pode variar de 3V3 a 5 volts. Ok. Então, o que é super importante. Então, na nossa PyPico, nós temos que ligar em que tensão nós temos que ligar esse sensor. Eu vou ligar no 3V3. Porque se eu ligar no 5 volts e ele gerar uma saída de 5 volts, eu vou queimar a nossa PyPico. Nossa PyPico não tolera 5 volts. Então, é sempre bom frisar isso daí. Senão, tchau, entrada da PyPico. Perfeito, Luiz. E como é que ele envia esses dados, conforme ele vai indo, como é que ele envia esses dados para a PyPico? Nós temos a ilustração do protocolo de comunicação de como funciona. Mas, basicamente, o microcontrolador vai dar vai fazer uma variação do sinal da entrada. Vocês podem observar ali na cor preta que está a primeira variação de 50 microsegundos, né? Depois, o sensor captando esse sinal, seria que nem um sinal tipo corda, né? Ele vai mandar também um protocolo do tipo acordei, tá? Uma variação de tensão aqui de acordei, e depois no final ele vai mandar as informações de dados, né? E são 40 bits, tá? 40 bits são 5 bytes, né? Então eu tenho o byte 1 e byte 2 é a unidade, parte inteira e parte decimal. O terceiro e quarto byte são a temperatura, parte inteira e parte decimal. E o quinto byte é o checksum dos dados para validar que aqueles dados estão corretos. Interessante. Então é bem simples, é um protocolo bem simples, tipo, uma acorda, responde com acordei e envia os dados. E um checksum no final para validar os dados na recepção. Perfeito, Luiz. Fácil, simples, direto. Então, vamos agora então ao teste, né? Aprendemos como funciona o DHT11, o DHT11 e o DHT22. Então, nós vamos agora a parte da programação. Vamos fazer a parte mão na massa aqui agora. Queria mostrar, fiz uma montagem bem simples aqui na matriz de contatos. As ligações estão aqui do lado. E nós vamos agora abrir o Tony para fazer o teste. E eu vou dar uma explicadinha rápida no programa. Ele é um programa bem simples e enxuto, que você vai precisar copiar links aqui nas descrições. Você copia, cola na sua PyPico e você joga aí via Tony. Nós estamos usando o Tony, usando o MicroPython. Então, na primeira linha aqui tem o link para mais explicações. E nós vamos importar aqui a biblioteca Machine, nós vamos importar a biblioteca Pin. Vamos puxar aqui da biblioteca Time, vamos puxar a função Sleep. E aqui nós vamos importar a função DHT, que ela já é nativa do Tony, mas caso não tenha, é só você lá gerenciar pacotes. Logo nos primeiros vídeos nós já ensinamos a como fazer isso, tá? Uma vez importada a biblioteca, nós vamos criar aqui um objeto chamado sensor, e esse objeto vai puxar a biblioteca, né, na biblioteca DHT, uma função que chama DHT22. E aqui, como o Luiz explicou, a importância não é só trocar o sensor, você precisa mudar o firmware do seu projeto. Por quê? Nós temos a biblioteca do DHT22 e aqui o DHT11. Então, se você estiver usando o DHT22, você tem que usar essa função. Se você usar DHT11, tem que ser esta função. Então, deixei aqui comentado, caso você tenha o DHT11, coloca lá. Eu vou utilizar aqui, como nós colocamos no esquema, o pino 6. Porém, é possível usar qualquer GPIO, tá? Então, nós vamos anotar aqui, eu estou usando o 6. Aí nós começamos a dar o while true, ou seja, nós vamos começar o nosso loop aqui. E aí a gente faz uma pequena verificação, se o sensor é lido ou não, que às vezes acontece, né? A gente está trabalhando, às vezes é o pino, ou às vezes o sensor dá pau, ou às vezes o sensor não funciona. Então, se o sensor não funcionar, ele vem aqui para o exception. Então, ele já informa sem erro, sem leitura do sensor. Mas, caso consiga ler,
né? Se o sensor estiver colocado na posição correta, toda a ligação estiver certa e funcionando, o que ele faz? Ele vai puxar do objeto sensor, tá aqui, né? Nós puxamos o objeto sensor, nós vamos fazer a medição. Então ele vai chamar a função medição. E aí, ao mesmo tempo, ele cria mais duas variáveis, a temp e a que é de umidade, e outra de temperatura. Dentro do objeto, ele vai puxar a temperatura, que tem dentro do nosso objeto tem uma função chamada temperatura, e também temos uma função chamada umidade. Ele captou a temperatura, jogou na variável temp, capturou a umidade, jogou na variável né, para ficar mais fácil. E aí depois ele dá um print, que vai aparecer aqui na serial, que é a temperatura. Ele converte isso aqui, né, ele faz a conversão do valor obtido pelo sensor, e também a mesma coisa pela umidade. Ele pega o valor que vem do sensor e converte para o número em porcentagem aqui na umidade, colocando que no formato as duas variáveis que foram puxadas, tanto a variável temp como a variável Será que vai dar certo, Luiz? Vamos ver, né? Vamos lá, vou dar stop. Não adianta eu mostrar aqui a montagem, porque nada vai piscar. O sensor está aqui, está conectado. Então, nós vamos dar um play e pronto. Aqui no Shell, a gente já é possível ver a temperatura que o sensor está captando e quanto de umidade relativa do ar temos aqui. Tá vendo? 26 graus. Eu vou tentar chegar, será que eu consigo mudar? Vou tentar chegar numa área mais quente. Subiu 1 grau só. Ele não vai oscilar muito. E a umidade também está subindo um pouquinho, que estou próximo à janela aqui. Perfeito. Fácil, Luiz? Bem simples, né? Bem simples, né? Você tem um DHT11 no jeito aí? Temos um DHT11, mas o que a gente faz aqui no momento? Stop no programa. Desliga a energia. Desliga a energia. Desliga o cabo. Eu vou colocar aqui, nesse caso, Luiz, sim, certo seria tirar o cabo, mas eu tô com ele desligado, né? Ou seja, eu dei um stop nele. Eu vou tirar o DHT22 e vou colocar o DHT11 porque eu já sei o pino correto, tá? Perfeito. Tá aqui o DHT11 agora. E eu vou jogar o código. Não, é importante lá, tem que alterar o firmware. Perfeito, Luiz. Então vamos mudar aqui para o DHT11. Salvou. E agora vou mandar para a nossa PyPico medir o DHT11. Vamos lá, 28 e umidade 66. Isso que já deu uma variação grande na temperatura, né? Na temperatura, sim, na umidade não tanto, né? Mas na temperatura. E ela não tem a casa decimal é zerada, né? Porque ele é mais ou menos 2 graus. Perfeito, ele é mais simples, vamos resumir a história, né? Perfeito, que interessante, Luiz. Pronto, podemos colocar no nosso robô ou nos nossos sistemas IoT um sensor simples, fácil de encontrar, e ele funciona aí como um sistema de casa inteligente, né? Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Perfeito, pessoal. Aproveita, deixa o like, se inscreva para receber o aviso do próximo vídeo que a gente vai fazer sobre a Raspberry Pi Pico.